Olá, estamos de volta no VIP Studio /podcast e hoje com um convidado muito especial, meu amigo Dr. Ademar, oftalmologista. Seja bem-vindo depois de quase uma década, né, doutor? Não conta, Gesiane. Tudo bem? Prazer em rever você. Enorme satisfação estar aqui. Que bom que você aceitou o nosso convite. E me fala um pouquinho, quem é o Dr. Ademar? Da onde veio? Como que o senhor foi parar em Joinville? Conta um pouco da sua história. Dr. Ademar é um caipira do interior de São Paulo. Interior? Qual cidade do interior? De Ourinhos, divisa com o Paraná, né? Então, eu nasci e cresci no interior de São Paulo. E eu sempre tive muita vontade de ir para a cidade grande. Eu tinha uma cabeça já muito independente dos meus pais. Tanto que na minha adolescência, foi uma adolescência tanto quanto conflitiva. Não por conta de farra, bebedeira, drogas, nada disso, absolutamente. Mas eu queria ter uma independência, eu queria trabalhar. Meu pai me obrigava só a estudar, né? E graças a Deus acabou dando certo, né? Num ponto pelo menos, né? Até o momento que ele não conseguia mais me controlar, que foi aos 14 anos quando eu fui embora de casa. Eu acabei indo para Curitiba, né? E lá eu fiz toda a minha carreira acadêmica para depois fazer especialização. Tive aí umas aventuras pelo interior do Brasil, viajei bastante regiões do Brasil e até que acabei no final das contas me erradicando aqui em Joinville. O que te fez parar aqui em Joinville? Então, é tão longa a história, né? Temos tempo. Então, é engraçado, eu sempre tive a vocação no meu sangue, nas minhas veias, me corria sempre a vontade de ser médico. Eu sempre tive realmente essa vocação. Hoje eu sei que as profissões, de maneira geral, estão muito mercantilizadas, né? Existe um marketing em torno, faz medicina que você vai se dar bem. Não é bem assim, não, né? É uma área extremamente difícil. Naquela época, talvez ainda, mas hoje a realidade mudou completamente. Mas eu tinha essa vocação. E eu até entrei num certo conflito na época do vestibular, quando eu estava ali para ingressar na universidade. Falei, caramba, será que é isso mesmo que eu quero? Porque eu gostava muito de aviação. E aí teve um momento, sabe quando você para, assim, está quase ali na beira do abismo, será que eu salto? Extremos diferentes, será que eu salto ou não? Né? E no fim eu sou piloto hoje também. Né? Então, piloto amador. Né? Eu não sou piloto de aeronave, eu sou piloto de parapente, piloto amador. Eu sou piloto de parapente. Eu acabei no final aí, na minha, se pode dizer assim, terceira idade, realizando muitos sonhos que estavam assim incubados dentro de mim. Mas voltando à questão, eu nasci no interior de São Paulo, eu fui embora para Curitiba com 14 anos, fiz toda a minha carreira acadêmica. Você foi sozinho para Curitiba? Eu fui sozinho para lá. Com 14 anos? Com 14 anos, né? Coragem. E aí a pior briga que eu arranjei depois foi quando meu pai, depois que eu já tinha passado no vestibular, que já era médico, no segundo ano ele descobriu que eu trabalhava de noite até de madrugada, né? Porque eu já queria ter independência. Eu não queria ser o filhinho de papai, eu não queria ser dependente do meu pai. Para mim isso era até um tanto quanto vergonhoso, tá? Eu sei que hoje isso não cabe na nossa realidade. Sim. Mas para mim, para os meus brios, né, para os meus sonhos, para aquilo que eu queria realizar e aquilo que eu impus de tarefa para mim mesmo, eu queria independência. Bom, no final das contas, logo quando eu me formei, eu me deparei com uma situação. Eu fui uma pessoa muito privilegiada até ali a minha adolescência. Meu pai era uma pessoa abastada, era um empresário de sucesso. E logo depois, quando começou, as pessoas mais velhas vão lembrar disso, o período de hiperinflação, aí vieram os planos Sarney, plano Collor, Bresser, plano Verão, aquela loucura toda, né? Eu lembro dos fiscais do Sarney, quem é dessa época lembra também, cara fechando supermercado, porque era tudo tabelado, aí os caras não aguentavam, né? Produção, havia demanda, não se produzia pelo mesmo preço do dia anterior, era no dia seguinte você tinha um novo custo, loucura, e aí faltava produto, né? Aí os caras tabelava o produto maior, colocava o produto maior que a tabela, e aí tinha cidadão comum, pegava e fechava o supermercado. Eu presenciei isso lá em Curitiba, foi nessa época.
E dali em diante, a coisa começou a degringolar um pouco na minha família, no sentido financeiro. Então, meu pai quebrou, foi uma quebrada mesmo, de não ter nada no dia seguinte. E aí eu tive que encarar, né? Mas eu, graças a Deus, acabei, como é que eu posso falar? Acabei me saindo bem, né? Eu tinha versatilidade. O que eu fazia? Eu estudava durante o dia e à noite eu vendia livro, tá? Eu dava palestra, eu vendia livro, eu me virava bem. E com isso, eu não consegui só eu, sozinho, pagar a minha faculdade, meu pai mesmo assim me ajudou. E na época não havia bolsa, não tinha nada disso, dessas facilidades que existem hoje. Só que eu terminei a faculdade aos frangalhos, né? Eu vendi o almoço para comer a janta. Aí o que eu fiz? Eu viajei para o interior do Mato Grosso, conheci algumas cidades que hoje são cidades grandes. Na época eu conheci Sinop, conheci Sorriso, conheci Marcelândia, onde eu morei alguns meses lá, Analândia, e nos idos de 90, né? Obviamente esses lugares estão todos modificados, faz décadas que eu já não volto para lá. E aí eu acumulei uma certa quantia de recursos e decidi fazer minha residência. Aí foi outro conflito também, né? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí eu me encantei pela oftalmologia. Eu estudei muito, várias especialidades, para não ter uma experiência frustrada. E foi quando eu realmente me encontrei, eu me dediquei com afinco. Eu fui, na época, era uma residência extremamente concorrida do Hospital de Olhos do Paraná. Eu passei em primeiro lugar na residência e mesma coisa. E naquela época, para variar, mais uma dificuldade, né? Na época não se admitia que o residente pudesse trabalhar fora. E aí? Como é que eu vou falar com os meus professores, né? E aí eu já era totalmente independente. Eu pagava as minhas contas, eu pagava o meu aluguel do apartamento, pagava o meu carro. Eu morava no Portão, que era um bairro ainda a ser desbravado na época. Sim. Hoje já é um bairro enorme, Curitiba. E eu tinha um Uno lá que eu tinha que sustentar, pagar o IPVA dele, pagar a gasolina. E aí, como é que faz? Então, eu omitia dos meus professores para não ser expulso da residência, fazia plantão de madrugada, aí de manhã tava com aquelas olheiras assim, né? Nem sabendo o que eu estava conversando, né? E tinha um final de semana para descansar quando dava para descansar. Então foi uma toada bastante difícil, né? E quando eu cheguei em Joinville, na verdade, também houve uma... Mas você veio para Joinville a convite ou resolveu, eu vou para Joinville ou surgiu uma oportunidade? O que te fez? Eu vim conhecer a convite de um amigo, né, que é dono de uma rede de lojas aqui. Aqui não, em Santa Catarina. E aí falei, poxa, legal cidade, né? Vamos ver. E não foi aquele encanto maravilhoso, né? Tanto que eu fiquei 6 meses para me decidir, vou ou não vou. Mas eu tinha a opção de voltar para minha terra natal, ir para São Paulo, para Curitiba, para Guarapuava, Toledo, Foz do Iguaçu, Cascavel e Joinville. Joinville estava em última opção aí, ó. Não digo a última, não digo a última. A minha cidade natal é que estava em última opção, que era uma cidade muito pequena ainda. Ainda não é uma cidade grande. Uma cidade lá, 100 mil habitantes, mais ou menos. E aí eu comecei a raciocinar, né? Poxa, Joinville tem uma característica geográfica muito bacana. Você está perto do litoral, você está do lado, você está no litoral aqui, né? Se você pegar um barco ali na Babitonga, ali no Jic, você já está na Babitonga, está no litoral, né? Perto de Florianópolis, perto de Curitiba, perto da Serra, né? Caminho para tudo. E a riqueza passa por aqui, queira ou não. Nós somos aqui um centro de excelência, né? Um centro de tecnologia, de prestação de serviço, de gente que não dorme em serviço. Grandes eu falei, empresas, é esse o meu ambiente, é aqui que eu vou ficar. Aí sim, aí eu arregacei as mangas e trabalhei. Iniciamos a carreira assim. Quanto tempo você está aqui já? 25 anos. Eu cheguei aqui em maio de 1998. Um dia absurdamente chuvoso. Capaz, nem chove aqui. Era uma exceção. Imagina, você até achou estranho, né? Chovendo, né? Como é que pode? Joinville, chuva. Por acaso hoje está chovendo, né? Hoje choveu. Agora, quando eu vim, já estava... Não está mais? Estava mais tranquilo o tempo, né? Então, me conta, vamos falar um pouco da oftalmologia? Vamos falar da oftalmologia. Vamos falar dos olhos. Os olhos. O que está hoje, assim... mais os problemas que você mais trata da visão?
Então, Gesiane, são muitos. Vamos separar entre queixas e patologias, tá? Doenças propriamente. Queixas. A queixa, eu imagino que for, né, o tempo que a gente fica aqui, né? O tempo todo, né? Fora ler, né? A gente fica meio torto. Tem gente que tem dor na coluna cervical por conta disso. Celular, né? Os olhos não são diferentes. Quando você expõe os seus olhos à tela do monitor, do computador, à tela do celular, enfim, à televisão, não que aquela irradiação, porque não existe mais praticamente irradiação catódica dos tubos, né, antigos que a gente usava, mas a irradiação em si, ela fadiga, a fonte de luz fadiga os olhos, porque mexe com uma série de estruturas intraoculares, e ali essas estruturas vão, que nem se você estivesse na academia. Eu vou lá, faço 40 minutos, 1 hora, ok. Eu passar o dia inteiro na academia, treinando pesado, é outra história, é outro papo, né? Sim. E os olhos funcionam do mesmo jeito. E queira ou não, a pessoa que está trabalhando, que está num ambiente confinado, que está no escritório, num consultório, ou, sei lá, no seu ambiente que precise da leitura, que precise do monitor o tempo todo, ela vai expor os seus olhos à fonte de luz. Aí existe um outro fator agravante, né? As pessoas não percebem, mas uma das estruturas mais importantes da superfície ocular é justamente o filme lacrimal. E o filme lacrimal é a primeira camada de impacto, ela é trifásica. A parte de fora é gordura. Por quê? Porque óleo e água não se misturam. Então, se você tem a gordura por fora, você tem o que por dentro? A água, uma camada enorme de água. E a proteica dentro da superfície ocular ali, em contato com a superfície ocular. Quando eu estou prestando mais atenção, eu estou digitando, eu estou olhando no celular, eu estou fazendo algo que me chame a atenção, que me dê o reflexo chamado de prontidão, de atenção, eu estou piscando menos. Nós piscamos cerca de 2 a 3 vezes menos todas as vezes que a gente está concentrado fazendo alguma coisa. E aí, ruptura do filme lacrimal, final do dia, olhos vermelhos, olhos cansados, visão embaçada, sensação de areia, peso nos olhos, dor de cabeça, dor na coluna cervical, daí por diante. E o que eu faço? Porque eu ouvi que tem um óculos próprio para você usar nas telas, é isso? Existem lentes hoje. Mas ele tem grau? Não tem grau, não. É só uma proteção? A questão do grau, se a pessoa precisa do grau, ela vai mas por utilizar exemplo, o grau. eu não tenho. Você não tem grau. Então, o que você faz? Você pode usar o filtro azul, né? Tá bom, vamos pular esse distância. Agora falando nisso, eu lembrei que quando eu consultava com ele, desde o começo, e aí eu lembro que ele todo ano ia lá fazer a prevenção, né? Aí ele dizia assim, tá tudo certo, quando chegar nos 40 eu vou precisar de óculos, eu nunca esqueço. Quando você chegar aos 40 você vai precisar. Daí eu lembro exatamente, né, que quando chegou, eu cheguei lá, o senhor disse assim, eu não te falei? Eu nunca esqueci isso, então é eu aqui de óculos, abandonadinho, tá na bolsa, mas... Não, mas tudo bem, a gente disfarça, né? Disfarça. Então, voltando para o óculos da tela. O filtro azul usa-se muito hoje. O filtro azul, ele na verdade bloqueia um Mas determinado comprimento de ondas. eu preciso passar por um oftalmologista para isso? Você tem que, de preferência pelo oftalmo, aí vem a outra questão, patologias, né? Porque eu falei de situações adversas, tá? Queixas, né? Então, por enquanto, a gente está falando de queixas. O que eu faço para melhorar? O que eu faço para antever uma situação que vai me colocar em problemas depois. Por que passar pelo oftalmologista? Se eu te perguntar o que tem dentro aqui das minhas mãos, né? Você não vai saber. Ora, tem que abrir as mãos. O que tem dentro dos seus olhos? Aparentemente nada, está tudo bem, os olhos estão funcionando bem. Mas eu vou te dar um exemplo. Glaucoma. Glaucoma é uma doença gravíssima, silenciosa, que a pessoa não sente nada, de ordem genética, que vai evoluindo ao longo de 1, 2, 5, 10, 15 anos, daí para mais. Fazendo com que se produza o que no final? Cegueira irreversível. E aquela pessoa enxergava bem, aquela pessoa não tinha sintoma nenhum, não tinha dor, não tinha nada. E de repente fica cega. Não é de repente, isso aí foi se instalando aos poucos. Então eu dei apenas um exemplo. Tá? Mas existem outras inúmeras patologias que podem ocorrer decorrentes, né? Meio cacofonia, que pode ser decorrentes de situações não identificadas anteriormente, tá? Então, a consulta oftalmológica você vai ver o quê? Nível de visão, refração, que é o grau, se tem ou não tem grau. Se a estrutura anatômica dos olhos está saudável. Fundo de olho não tem problema nenhum. Fundo de olho é importante porque ali transitam os vasos sanguíneos. Se você tem algum problema nos vasos sanguíneos do fundo de olho, isso está acontecendo no organismo inteiro.
que lá é a janela da alma realmente, Aham. tá? E a pressão intraocular, que você vai aferir se tem ou não aumento de pressão ocular, gerando a probabilidade ou a presença do glaucoma. Uhum, entendi. Então, tudo passa lá. Deixa eu fazer uma pergunta. É a questão da catarata. Ah, Eu estava conversando com uma médica da minha mãe, que ela teve um AVC e tal, e aí ela tinha recém feito uma cirurgia de cataratas, daí a médica falou, você fez, não vai mudar nada, você fazer ou não fazer, por causa da questão de demência, do AVC, do Alzheimer. Tem alguma coisa relacionada? não, Não funciona? Tipo, ou funciona? não. Vamos imaginar... Porque deu a impressão, assim, que ela deixou claro que, tipo, eu fiz por fazer porque não vai resolver, por causa da situação dela, né? Isso é fato? Tá. Não, e não é, eu vou explicar, tentando porque eu não imaginar o que ela consegui quis dizer. entender, porque eu não consegui entender, né? E mesmo assim, daí ela fez a cirurgia, tipo, não precisa usar o óculos, né? Mas pra ela, tipo assim, ela quer o óculos. Aí ficou naquela situação, e aí eu fiquei com essa interrogação, sabe? Sim. O que acontece? Catarata. O que é catarata? Vamos esclarecer para quem está nos ouvindo. Catarata é uma lente dentro dos olhos chamada de cristalino. Todo mundo, ou via de regra, todo mundo nasce com cristalino. O cristalino ele é transparente, como o nome já sugere. Catarata é quando o meu cristalino vai perdendo a transparência. Então a gente começa a chegar a uma certa... Quer dizer, ela tô vendo tudo nuviado. Ela bem nuviado, isso que ela falava. É bem isso mesmo. Se não fosse a minha vista nuviada, é o termo que ela os lembra, né? É uma espécie de cerração que ocorre, né? Aham. Não quer dizer que toda pessoa que enxergue com um padrão de fog, que é cerração, que tenha catarata. Pode ser outra coisa também, mas vamos voltar à catarata. A catarata é essa lente que opacificou. Aí o que a gente faz? Para a gente ter a captura de luz do meio externo, para transmitir essa luz para dentro dos olhos, e isso se transformar em visão lá no cérebro, eu preciso ter transparência desses meios. Então eu tiro essa lente que está sem transparência. E no lugar dela, eu implanto uma nova lente, só que agora transparente. Então a partir daí eu vou enxergar bem. Por que a sua mãe, nesse exemplo que você me deu, pode ser que ela não tenha um sucesso total na cirurgia? Porque o Alzheimer, por exemplo, Parkinson é outra doença, outro exemplo, doença senil, ou qualquer tipo de doença cerebral degenerativa. O nervo óptico é uma extensão do cérebro, tá? Os olhos são uma extensão do cérebro. Se o meu cérebro, a minha mielina, as minhas fibras nervosas, os meus neurônios estão doentes, meu olho vai ficar doente também. Porque daí, tipo assim, ela com o AVC, ela perdeu os reflexos, né? Só vê em linha reta, né? Se o copo dela tá aqui, ela vai lá e pega o seu, sempre que tá na frente. Exatamente. A gente até brinca com ela, ai, que gulosa! Né? Porque a gente leva na brincadeira pra ficar mais leve, assim, né? Mas é incrível. Daí o médico falou, não, o que perdeu não recupera, né? Não. Então... Não, eu acho esse tipo de situação, sabe, Gesiane, independente de ser a figura da sua mãe, mas nós ocidentais, nós não somos pessoas preparadas, uma sociedade preparada para a finitude, né? Sim. E a gente, eu tô falando isso pautando o exemplo em mim mesmo, né? Eu fiquei extremamente triste quando o meu ortopedista falou, teu joelho não tem muita cura não, você vai ficando assim mesmo, vai ficar pior ainda mais. Falei, beleza, animador. É triste, né? Ouvir isso, né? Você começa a ficar limitado. Então eu gosto de fazer atividade física, eu gosto de andar de moto, eu gosto de voar, que nem eu te falei. Eu sou um cara ativo. E assim, aquele dia que tá pegando o joelho, que você fica claudicando, que você não consegue, você não é capaz mais de dar tudo de si, é uma situação mais triste. E até que chega um momento, né? E aí que vem como é que eu vou te falar? A questão do debate ético e filosófico, né? Da hora da morte. Qual que é a hora de morrer, né? Aí um amigo meu me falou uma coisa muito interessante. A partir do momento que você se torna prisioneiro do seu corpo, talvez esse seja o momento ideal de partir. Entendi. Né? E a gente tem que estar preparado para isso. A verdade é essa. A vida é uma passagem. O fato é que depois dessa passagem, eu pelo menos creio assim, a gente vai ter uma vida muito melhor, uma vida muito mais sublime do que aquela que a gente tem hoje. Hoje a gente está aqui emprestados, né? Nós estamos aqui de passagem aprendendo. Você trabalha com cirurgia também, né? Sim, eu sou cirurgião.
E a catarata é um dos motes da minha especialidade. Hoje, a gente consegue corrigir uma cirurgia de catarata e junto corrigir o grau. Então, eu consigo, por exemplo, enxergar de longe, enxergar de perto, sem necessidade de óculos depois de uma cirurgia de catarata. Nosso caso aí. Né? Tem que ficar esticando. Mas, assim, o que no dia a dia aparece mais problemas de catarata ou de glaucoma? Ou Não, glaucoma, graças a Deus, não é tão frequente quanto catarata. Por que aparece muito problema de catarata? Porque as pessoas estão vivendo mais, estão envelhecendo mais. Então estão tendo, que nem você falou, Alzheimer, sim, é um exemplo. Estão tendo mais problemas osteoarticulares, mais problemas cardiovasculares, mais problemas de catarata. Degeneração macular é um problema que aparece muito. O que é degeneração macular? Lá no fundo do olho, na retina, pode incidir a ocorrência de uma doença que degenera as células fotorreceptoras. E uma dessas doenças degenerativas, aliás, muito comum, a mais comum delas talvez, a degeneração macular senil, ou relacionada à idade. E o óculos de sol, né? Porque às vezes a pessoa vai lá e compra um monte de óculos de sol, né? Eu sempre usei óculos de ótica, né? Sim. Porque eu acho que não tem a proteção, né? Se você comprar fora, isso prejudica a visão, não prejudica? Como é que é? O que é importante nas lentes solares é a proteção ultravioleta. Os raios ultravioletas do sol, quando em excesso, eles causam câncer de pele, se a pessoa tem a predisposição, certo? Nos olhos também vão causar problemas. Catarata é um deles, degeneração macular é outro problema que pode ocorrer, incidência de pterígio, espessamento da conjuntiva, daí por diante. Vários problemas podem ocorrer. Então, a proteção ultravioleta é que é o segredo do negócio aí. E como é que eu vou saber se tem a proteção ou não? Aí é que tá, não dá para saber, a não ser que você leve numa empresa especializada em normalmente fabricação. Você não tem como saber, né? As falsificações são tão perfeitas hoje que os antigos equipamentos, os fotômetros, não servem absolutamente para mais nada. As falsificações passam tranquilamente ali. Agora, os fabricantes de lentes, eles têm sim como saber. As óticas não têm equipamentos para aferir isso normalmente, tá? Então, assim, o que eu diria para você? Reputação da ótica, marca da lente, não há muito o que se fazer em relação a isso. Né? É a mesma coisa de grau, né? Às vezes, tipo assim, você faz o óculos e aquilo te dá dor de cabeça, te incomoda. É a lente que tá errada, o grau, sabe aquele incômodo? Sim. Você coloca. Toda vez que a gente coloca lentes novas, lentes corretivas, a gente vai ter um certo desconforto, porque você está mudando um paradigma, né? Você muda o padrão de formação de visão dos seus olhos. E isso, quando é transmitido para o cérebro, gera um certo esforço. Esse esforço gera cefaleia, que é a dor de cabeça. Ou pode gerar também desconforto de equilíbrio. Por exemplo, pessoas que têm labirintite podem ser mais sensíveis à adaptação de novas lentes. A gente, pelo menos é prática lá na Oftalmos, a gente sempre pedir para os pacientes trazerem os óculos de volta. E pode acontecer. E o pessoal leva? Leva. O pessoal é bem assim regrado nesse sentido, tá? Tem um outro que não leva, né? Eu, por exemplo, sou um paciente esculhambado. Não leva? Não, eu nem faço, né? Eu me autoexamino ali, pronto, dou o grau. Certo. Mas o ortopedista, volta daqui um mês, não anda de muleta. Ah, beleza, tô lá, eu pulando, né? Então, é tal história, caso de Ferreira, espeto de pau. Mas é complicado, né? Às vezes a gente pensa, não, vou voltar. Mas aí quando começa a incomodar, daí se lembra, né? Aí lembra. Daí o medo de voltar, daí, né? Porque vai levar um puxãozinho de orelha, né? Cheguei lá, e aí? Não, eu acho assim, as pessoas são adultas, vacinadas, sabem. Cada um sabe de si, né? Mas a questão da visão eu sempre levei muito a sério, porque, eu acho que é tudo, né? É o sentido mais importante. Porque tudo que imagina, você faz depende, né? Você depende da visão. É horrível, imagina, ficar sem... Faz uma cirurgia com já fica complicado, né? Exatamente. Agora imagina, não, eu acho que eu sempre cuidei dessa parte, sempre voltei certinho, o tempo que o médico pede, o óculos, né? Eu acho que é importante, né? E assim, o que eu vejo hoje, diferente da minha geração, hoje os jovens, eles são uma geração um pouco mais preocupada, não só com os olhos, com a saúde, estética, de maneira geral.
Quando que na minha vida eu ouvi falar de homem tirar a sobrancelha, né? Eu tinha um preconceito tremendo em relação a isso, né? E normal. Normal, hoje tá é tudo normal, bem. né? Homem fazer botox. Deus o livre, né? Mesma coisa, homem fazer cirurgia plástica. E eu vejo as pessoas se cuidando bastante. Hoje a gente tá numa era que as pessoas se cuidam mais, sim, né? Sim. Eu não estou falando o narcisismo. Você viver em função das aparências, viver em função... aquele negócio, né? Tem que fazer preenchimento labial, colocar os cílios, colocar o silicone, malhar, ficar com as coxas grossas. Meu Deus, se sair 1 milímetro fora, tem que fazer terapia, né? Aí o problema o problema é com o terapeuta. Então, assim, não se tornar escravo também, mas eu vejo gerações mais preocupadas. Isso é bom, né? É bom, por um lado é bacana. Sem exagero, né? Como você falou, né? Exatamente. Entretanto, eu também vejo, por outro lado, a população de maneira geral, assim, generalizada, muito carente de informação. Infelizmente. Infelizmente. E tem aquele negócio, né? Eu faço tal coisa, tomo tal chá, uso tal erva, faço isso, faço aquilo. É bom pra isso. Porque é ótimo. Aí você vai ver, puxa vida, não é bem isso. Né? Não é aqueles isso. Óculos, né, que você tem, tipo assim, compra aqui o óculos para leitura. De balaio, Como é que você vai lá e compra um óculos para leitura? Como é que eu vou saber? É complicado, eu acho que isso é muito prejudicial, bastante, pelo seguinte... Nós temos uma musculatura dentro dos olhos. E isso quem faz normalmente é o pessoal da nossa geração. Nós temos uma musculatura dentro dos olhos. Por que a gente passa a enxergar menos depois dos 40 anos? E esse problema é progressivo. Porque nós temos um músculo dentro dos olhos chamado músculo ciliar. Esse músculo, toda vez que eu quero ver bem de pertinho, ele contrai. E nós vamos perdendo a capacidade de contração desse músculo junto com outros mecanismos. E essa perda de capacidade vai me gerando um pouquinho de grau. Todo dia, todo ano, um pouquinho mais. Se eu pego e coloco, vou lá no balaio, pego lá, coloco, esse par de óculos serviu. Nossa, estou vendo muito bem. Mas aqui precisa de mais, aqui de menos. Pronto, já um conflito. Eu estou desregulando a terapêutica, aquilo que a musculatura está necessitando para eventualmente funcionar bem, para os meus olhos funcionarem bem. Se eu dou grau excessivo, eu estou dando uma muleta para a musculatura, estou deixando o meu músculo mais fraco, estou induzindo a mais grau em menor tempo do que eu deveria ter ao longo do tempo de evolução natural. Tá. E as lentes também, né? Tipo, tem uma lente... Qualidade das lentes. Tem, né? Muito isso, né? Tem. E como você sabe também? Como é que a gente vai saber? Dependendo da situação, não dá nem pra saber. Vou lá fazer o meu óculos, né? Daí o cara falou, isso aqui é lente importada, é lente não sei o quê. Não, tem lentes que dá. Tem lentes que dá. Existem algumas marcas, eu não vou citar aqui, evidentemente. Sim, claro. Mas, assim, que quando você, por exemplo, você sopra na lente, vê a marca da lente ali. Vou fazer esse teste. Pena que eu não tô com meu óculos aqui. Daí dá para saber. Dá para saber. É uma das situações, né? Multifocal, por exemplo. Do lado nasal, você vai ter ali o selo d'água com as letrinhas iniciais da lente, né? Que ali você consulta o gabarito. Essa lente é lente tal. E do lado temporal aqui da orelha, se você olhar na parte intermediária ali, vai ter um grauzinho ali 1, 1,25, 2, 2,75, 3 e pouco, ali a adição para perto. Então dá para você ter uma noção, qualidade de lentes que você está utilizando, origem, procedência, daí por diante. E hoje eu vejo assim que as pessoas não têm mais aquele problema com óculos, né? Porque virou um acessório até, né? Virou acessório. Somente as mulheres, assim, eu não tenho uma coleção porque a lente é cara, porque senão, né, tem muita opção, né? Não é mais aquela questão, 4 olhos, né? Na época de colégio. Era 4 olhos. Hoje as pessoas às vezes nem precisam, mas colocam como um acessório, sem grau mesmo, né? Sim, é verdade. Eu acho isso é bom também, né? Porque você acaba corrigindo o teu problema, né? No caso, se eu tiver o problema. Porque não é mais sem frustração. Isso é interessante, né? Sem frustração. E os problemas refrativos, de maneira geral, eu acabei de citar, né? A preocupação com a estética, os cílios, o preenchimento labial, o silicone, etc. Sim.
E eu vejo também nesse pacote aí muito as pessoas fazendo cirurgia corretiva com laser. Sim. Aí já me perguntaram se é a favor ou é contra. Não é nem questão de ser a favor e ser contra, é questão de praticidade. O que vai te fazer feliz? Porque quando eu estou determinando conduta para um paciente, eu estou mexendo com o seu estilo de vida, com o seu futuro. Né? Se eu falo para você, Gisiane, vamos fazer uma cirurgia agora, que você não vai mais utilizar óculos. Eu acho que você vai ficar feliz, Bora. né? Beleza. Mas em quais circunstâncias? Qual o resultado que eu vou entregar? Então isso há de ser pensado. Então eu analiso primeiro sempre o perfil do paciente. Se é aquilo que ele quer, se ele vai ser feliz daquele jeito. Hoje a gente vê muito a vulgarização das cirurgias corretivas. Aí, por consequência, aonde que a gente se depara? Na muralha, na parede de concreto da insatisfação, porque aquele caso tinha indicação para um procedimento e foi feito outro. Por quê? Por causa do imediatismo. Sim. O médico não sabia? Não, ele sabia. Tá? O paciente, ele tinha consciência, pelos meus pacientes que eu vejo em experiência em consultório, normalmente são informados. Você vai ter esse efeito, vai ser por tanto tempo, depois vai dar problema. E mesmo assim fazem. Eu acho que eu teria medo de fazer a cirurgia Eu não tenho medo nenhum. Eu tenho, não sei, eu acho tão sensível, não sei, mexer no olho. Então, aí eu vou pedir depoimento dos meus pacientes aqui para eles falarem se sente alguma coisa. Sente não sei, nada. Sei lá, por questão de mexer no olho, não sei, acho que é uma coisa minha mesmo. Anestesiado. Não, ninguém gosta, né, Gisiane? Porque... quando alguém aproxima o dedo dos seus olhos, ou faz isso aqui, né, na frente do rosto da gente, nossa tendência é piscar. E os olhos claros são mais sensíveis? A luz, não quer dizer... Por exemplo, no sol, assim, eu não consigo ficar... O que é o olho claro? É o olho com menos pigmento castanho, menos melanina, tá? Então, normalmente, as pessoas com olhos claros, elas têm já a pele mais clara e o fundo do olho é menos pigmentado também. Esse é um conjunto que deixa os olhos e pele hipersensíveis. Tá vendo? O teu é claro? O meu é verde acastanhado. Inverteu. Brincadeira, é trocadilho. O meu é verde que nem o meu Palmeiras. Verde, viu? É sensível também. E as lentes de contatos? Então, lente de contato é uma boa opção? É uma boa opção, dependendo do caso, tá? Eu sou a favor das lentes de contato, sim. Só que virou no man's land, é aquela terra de ninguém entre as duas trincheiras em guerra, tá? O que acontece? Antigamente, e ainda se recomenda que vá ao médico para verificar a saúde ocular, se não tem patologia, se está tudo bem, qual é o grau, enfim, para indicar a melhor lente possível. Hoje, o que você faz? É que nem eu não compro lente eu nem uso lente, eu não compro lente por aplicativo, mas praticamente tudo que eu quero. Eu vou te falar, talvez não roupa nem sapato, mas eu acho que eu já comprei de tudo pelo aplicativo, inclusive carro. Sério, carro? Já comprei carro por aplicativo. Aliás, toda vez que eu vou consultar, vou trocar de carro, eu primeiro consulto o aplicativo, né? Sim, para depois ir lá, conhecer e ver e tudo mais. Você faz tudo ali, né? Então, lente de contato virou terra de ninguém. Você não é mais adaptação de lente, é colocação de lente de contato. O paciente compra, pede pelo aplicativo, vem pelo correio, e ele, no dia seguinte, está colocando a lente. Mas aí eu compro, passo o grau e eles mandam? Como é que não precisa de receita? O erro começa aí, tá? Não existe receita de lente de contato. Existe teste de adaptação, onde um dos parâmetros que você vai determinar é o grau. Só que as pessoas raciocinam o seguinte: grau de óculos é a mesma coisa que lente de contato. Então, beleza, vou pegar isso aqui, vou pedir a lente. Pronto, tá resolvido. Porque tem daí aquela que é descartável e tem uma que você pode dormir também, né? Não? É assim, as lentes podem ser descartáveis ou não, elas podem ter uso prolongado. Algumas são de uso prolongado. Hoje a gente sabe que as pessoas que utilizam lentes de contato, elas perdem uma certa quantidade todos os anos de células endoteliais da córnea. Córnea é a tampinha transparente dos olhos, onde as lentes vão ficar posicionadas nessa superfície. Quando eu coloco a lente, eu reduzo a oxigenação, a troca gasosa entre a atmosfera e o filme lacrimal. Ora, o que vai acontecer? Algumas células ali vão perecer. Qual que é a importância
dessa perda celular, mas muita. Primeiro, você predispõe os seus olhos a uma baixa da resistência, da imunidade. Então você pode ter uma úlcera de córnea. Ok, dói e tudo mais, vamos tratar, cura, tá? Mas e se ficar uma lesão cicatricial na parte central? Babau, você vai para transplante de córnea, não tem muito o que fazer, tá? Ah, isso é raro, pode acontecer? Sim, acontece, eu atendo paciente com isso todos os meses, tá? Acontece. Eu diminuo a minha camada endotelial com o passar dos anos. Endotélio são as células de dentro da córnea que mantêm a transparência. Se eu estou mexendo com essas células, ao longo do tempo eu vou perdendo um tiquinho dessa transparência todos os anos. E aí chega lá a um ponto, determinado ponto, que a visão começa a ficar comprometida. Então as lentes, como tudo, quando usadas com sabedoria, moderação, elas são elas são próteses de excelente efeito. São um artifício maravilhoso. E o transplante de córnea, como é que é? É feito com bastante sequência? Como que funciona? Então, a gente fazia, eu particularmente, eu fazia muito transplante de córnea há uns 20 anos atrás. Tá? Se eu falar para você, Gesiane, que eu faço um por ano, eu acho que é muito. Mas o que aconteceu, né? Graças a Deus não aconteceu nada de errado, tá muito certo. Que bom, então. O que aconteceu? Eu trato muito ceratocone, eu trato ectasia, eu trato doenças degenerativas da córnea. O transplante, essas doenças são doenças que deformam a córnea. Então, se eu tenho a deformação da córnea, a córnea é uma lente com 43 graus de poder dióptrico. Nossa. Você imagina, qualquer defeitinho nela, danou-se, não tem muito o que fazer. Vai ter sequelas. E essas doenças que deformam a córnea, normalmente abaixam a visão, e às vezes abaixam muito a visão. Deixa a pessoa realmente com uma visão subnormal, essa pessoa começa a ver só avulsos. Hoje nós temos outros adventos, que são adventos ambulatoriais. A cirurgia de transplante é uma cirurgia a céu aberto, você recorta toda a córnea, você pega aquela córnea que não presta mais e tira ela, joga fora e coloca uma nova. Então você já expõe os olhos a um risco de infecção, ao risco de sangramento, a vários riscos ali no transcorrer da cirurgia. E o pós-operatório não é um pós-operatório normalmente tranquilinho. É um pós-operatório com vários cuidados e muitos meandros, com muita coisa, muitos elementos envolvidos que podem dar errado, tá? Ao longo do caminho. Então hoje nós temos, por exemplo, para correção de ceratocone, implante de anel, que você faz em 10 minutos. Você corrige boa parte da sua visão. Assim? 10 minutos. Com anestesia local, tá? Aí você tem que evitar a evolução de ceratocone. O que você faz? Você faz crosslink, que é um procedimento demorado, esse totalmente contrário ao anterior. Leva em torno de 1 hora, mas você enrijece a sua córnea, para de protuir a córnea, para de aumentar o defeito da córnea. Então hoje os nossos tratamentos, aliás, toda a medicina, eles são muito mais conservadores do que eram há tempos atrás. Eu lembro quando o meu ortopedista operou o meu joelho, um abraço aí pro meu ortopedista, um trabalho primoroso, mas devia ter me curado, né? Fazer eu correr de novo a maratona da São Silvestre. Não deu certo. Não, deu certo, deu certo. Fora a extrema competência dele, né? O doutor Hamilton, pessoa maravilhosa, pessoa nota 10, né? Mas assim, a limitação da idade, é o que eu estava falando, né? Nós não estamos preparados, né, para nossa degeneração. Eu caí de bicicleta, né, que pedalava, e eu achei que não tinha acontecido nada. De um dia para o outro, tanto é que levantei e fui embora, normal. Outro dia, quem disse que eu conseguia mexer o ombro? É mesmo. Foi 7 lesões, daí teve que romper o tendão, tive que colocar 2 pinos, ou seja, foi um estrago. Daí diz o médico, né, ele falou assim para mim, tudo que podia fazer nesse ombro e mais um pouco tu fez. Foram 90 dias de tipóia. E aí ele falava, usa o termo do joelho, ele falou, todo mundo acha que o joelho é pior, o pior é o ombro. Porque tudo que você faz mexe o ombro, né? Você vai virar a cabeça, eu levanto. Direito, 90 dias, mais 50 sessões de fisioterapia. Ou seja, ainda sinto dor, né? Já vai fazer 2 anos. Então, é o que você falou, né? Verdade. Se você tem... Eu lembro o meu filho caçula, quando ele era pequenininho, foi descer a escada, fez uma fratura na fíbula, na perna, fratura chamada engalho verde. Você entorta o osso, mas não quebra.
E aí eu lembro, nossa, a capacidade de recuperação da criança é uma maravilha. né? Após os 40 anos a gente vai tendo limitações de recuperação e nós temos que estar preparados para isso. Aliás, graças a Deus, a tecnologia tem nos tornado longevos, né? Isso tem se tornado, inclusive, um problema para as previdências sociais no mundo afora, não é uma exclusividade do Brasil. Sim, né? Nós temos a Europa, o Good Welfare State, que os europeus se gabavam da qualidade de vida. E aí hoje, como é que tá, né? A coisa começa a se complicar. Um dia a conta chega. A gente fez a farra lá atrás e a conta chega. Tem que pagar, a fatura chega, vai não ter tem que pagar jeito, a fatura, né? exatamente. Mas vamos pular essa parte da idade que não tá legal, vou começar a achar muito problema aqui. Doutora Ademar, e colírio? A gente tem aquele, esse colírio é para descanso, descansar a visão. Claro que tem uns que é de medicação, mas o pessoal vai lá e compra. Fico dirigindo muito tempo, vai lá e coloca um colírio. Isso pode, não pode? O que a gente recomenda bastante? Por exemplo, a gente está num ambiente aqui confinado, nós estamos com o ar-condicionado ligado. O ar-condicionado é campeão de ressecamento dos olhos, da superfície ocular. Colírio lubrificante. Que marca, que laboratório, que não sei. Não importa. O colírio lubrificante. Tá? Aquele que você se adapta melhor. Não é o caso aqui de citar as marcas, ou melhores ou piores marcas. Mas assim, colírio lubrificante liberado, pode usar, frequência livre, sem problema nenhum. O problema é que as pessoas usam muitos colírios com vasoconstritores e esses fazem mal. O que é isso? Uma substância chamada nafazolina, tá? Existem vários exemplos, colírios comercializados livremente no Brasil, que ao longo do tempo vão dar problema. E as pessoas usam, tá? E realmente funciona, clareia os olhos. Nossa. Esse que é o problema. Sério? Olho vermelho, olha só. Mas paga-se o preço depois. E quais são as novidades da oftalmologia? A oftalmologia sempre tem grandes novidades, né, Gesiane? O que temos agora, assim? O mais realmente são o que a gente chama de lentes premium. As lentes premiums, que a gente estava citando, o exemplo das cataratas agora, né, como é que a gente trata, o que faz, o que dá para fazer. Hoje, grande parte da população quer se ver livre de óculos. Então, eu vou citar como exemplo, hoje, essa semana, minha semana cirúrgica. Eu fiz toda semana, eu opero, eu sou cirurgião do segmento anterior, e de vários pacientes que eu operei, alguns deles implantaram lentes premium, né, na cirurgia de catarata. É aquela lente que você vê de longe, vê de perto, sem necessidade mais da utilização de óculos. Você passa a não depender mais dos óculos. Então, eu acho assim, tem muitas novidades, mas... Mas isso, no caso, por exemplo, eu opto por fazer ou tem indicação médica? Existem critérios. O plano libera ou não? Existem critérios para isso. Você tem que ter uma série de critérios técnicos, porque lembra que eu te falei agora, Gesiane, eu vou te fazer uma cirurgia, você não vai mais usar óculos. Peraí, mas... O que isso vai ser para mim depois, em longo prazo? Se você tiver um bom perfil, se os seus olhos, o biotipo dos seus olhos forem adequados para fazer esse procedimento, esse especificamente que eu estou citando, cirurgia faco-refrativa, que eu tiro a catarata, corrijo o grau de longe e o grau de perto ao mesmo tempo. Se você tiver esse perfil, você vai fazer com tranquilidade. Por quê? Porque eu sei que você no dia seguinte vai ter um bom resultado. Se você tiver, por exemplo, aberração negativa, se você tiver um fundo miópico, se você tiver um fundo degenerativo, eu sei que amanhã você vai me cobrar. Eu não estou enxergando. Ok, mas você não precisa mais de óculos. Uma verdade, não preciso mais, porque o meu grau sumiu. Mas eu não estou enxergando. Não está enxergando porque a cirurgia foi mal indicada para aquele caso. Quando você seleciona bem o biotipo do olho do seu paciente, tranquilo, aí é um sossego. Você tinha feito uma pergunta para mim. As operadoras dão cobertura para isso? As operadoras normalmente dão cobertura para muitos tipos de cirurgia. Essa é uma delas. Porém, as operadoras não reconhecem as lentes premium como uma necessidade. Então, elas não pagam essas lentes. Aí é um custo... claro, a operadora vai pagar a cirurgia, custo hospitalar, de anestesista, etc. Mas a prótese em si... Não. Aí ele fala para você, te forneço essa prótese, isso aqui é simples, isso aqui não corrige o seu grau, não corrige bem o seu grau, tá? Ela é boa, mas não vai cumprir a função refrativa. Se você quer a outra, se você não quer mais depender dos óculos, aí você tem que pagar do seu bolso. Entendi. Tá?
Sempre tem um. Tem o senão. Tem, né? Mais alguma coisa assim que tá de novidade? É como eu te falei, né, Gesiane? Tem sempre novidade na oftalmologia. Uma das últimas novidades também, você tinha perguntado para mim, de transplante de córnea. Sim. Não é bem uma novidade, né? Porque a gente está enfronhado na área. O que a gente vê é que não é tão comum ainda, transplante endotelial. Eu falei ainda há pouco da importância do endotélio da córnea, da parte de dentro da córnea, as célulazinhas que vivem ali, porque elas mantêm toda a transparência da córnea. Numa perda da transparência da córnea, antigamente, e ainda a gente faz isso, transplanta a córnea inteira, que é aquela cirurgia a céu aberto, que leva tempo para cicatrizar, tempo para ter resultado refrativo, enfim, a recuperação bem longa. O transplante endotelial, você pega só aquela pequena camada microscópica e transplanta ela. A recuperação é mais rápida. Tem um certo índice de insucesso, mas que, digamos assim, é controlável, mas que funciona extremamente bem. De maneira geral, na medicina, os procedimentos estão sendo cada vez menos invasivos e mais conservadores. Entendi. Então, deixa eu perguntar para ti, além da oftalmologia, tens algum plano para o futuro? Alguma novidade? Alguma área diferente? Ou não? Vai caminhar nessa área? Algum novo projeto? Então, há um tempo atrás, eu tive um período difícil na minha vida, momento pessoal muito especial, muito fora da média, que me tirou do prumo, né, na minha vida pessoal. E quando eu voltei a ser o que eu era, eu sempre tive... Lembra que eu te falei que eu saí de casa com 14 anos, eu queria ser independente e tudo mais. Eu tenho a mente muito agitada. Eu levantei um belo dia, eu lembro até hoje, dia 26 de maio de 2021, perdão. Falei para minha esposa, amor, acorda. O que foi? Tive uma ideia genial, ouve só. Ela meia dormindo? Não, ela é de boa, ela é uma pessoa, graças a Deus, muito tranquila, maravilhosa, menos na TPM. Pula essa parte. Você viu que eu mudei até o semblante, menos na TPM. É tipo... Mas aí você começa a jogar chocolate de longe. Chocolate, às vezes nem isso dá. Não funciona? Não, eu nem estaciono o carro, eu durmo na garagem mesmo, tá muito bom. Ainda bem que dura pouco, né? Graças ao bom Deus. Mas é um workshop das trevas, viu? É o momento da TPM. Tá, é o momento do casal. Tivesse, então. Não, porque não homem dá. É complicado, né? Qualquer dor de cabeça tá morrendo, né? É verdade. Imagina se ele tivesse TPM, alguma coisa no sentido. Morria. A mulher é mais forte que o homem. A dor, né? Sem dúvida nenhuma. E às vezes psicologicamente também, também, né? Eu acho que é. Respondendo a sua questão, né? Um belo dia eu acordei de madrugada, foi exatamente assim a história. Acordou, como é o nome da tua esposa? Rogéria. Acordou a Rogéria. E a Rogéria, sobrou assim, pra ti, Rogéria. Ela tem um olhão desse tamanho, né? Ela regalou o olhão dela. Que foi? Conta aí. Aí eu contei a história. Bom, aí eu sempre tô insatisfeito, eu sempre tô buscando mais coisas. E aí eu acabei criando um modelo de negócio. O que eu vi, né? O que é uma dor para mim dentro da medicina, de maneira geral? No meu caso, oftalmologia, né? Eu atendo os meus pacientes. A primeira frustração, e graças a Deus a oftalmologia raramente tem isso, é eu não curar o meu paciente. É uma dor que eu levo para casa todos os dias, tá? E acontece muito? Graças a Deus, a oftalmologia é menos. Né? Isso aí deve ser muito mais comum. Deve não, oncologia, ortopedia, neurologia, cardiologia, são especialidades assim mais pesadas, né, nesse sentido. A oftalmo é muito objetiva, a gente consegue oferecer resultado muito rápido para o paciente, tá? E graças a Deus, muito boa qualidade. Então, uma das dores era não curar o paciente, ainda é.
né? Não curar o paciente. Uma frustração nesse sentido. E é uma frustração grande. Eu não estou falando isso da boca para fora, dói na alma, né? Sim. E a outra frustração, que essa, pelo menos parcialmente, eu consegui resolver, aí vamos nos concentrar depois só na primeira, é o procedimento que você precisa fazer no seu paciente, você sabe que é necessário, você sabe que a doença vai fazer ele perecer os olhos dele, a visão dele, e chega na hora, caramba, doutor, não tenho dinheiro, como é que eu faço? Vou para o SUS. E às vezes o SUS nem faz aquele procedimento, que é um procedimento de vanguarda. E aí nessa noite eu acordei, falei, amor, bolei o negócio, tá? E aí eu resolvi criar uma ideia, né, de um banco digital voltado para isso. Bom, o banco digital propriamente não vingou, é uma área muito diferente do que eu imaginava, extremamente complicada, muito difícil. Ainda está naquela fase de seed, né, de semente, mas evoluíram outras ideias derivadas disso. Até que num determinado momento eu resolvi fazer um projeto formatar um projeto de franquia e criei um modelo de policlínica, onde eu atendo o meu paciente de maneira acessível. O que é clínica acessível? Não é rampa de acessibilidade para o cadeirante, por exemplo, tá? Clínica acessível é aquela clínica que não é popular. Clínica popular no sentido de, putz, vai lá, 5 minutos sua consulta, tá aqui sua receita, tchau. Não volta pro retorno, de preferência, tá? Sim. E assim, se precisar de alguma coisa, para onde eu vou? Vai pro SUS, não me incomoda mais, tá? A clínica acessível é aquela que tem uma cara, tem o acolhimento humano, você tem as condições exatas, as devidas condições para o paciente poder arcar com seus custos. Sim. Então eu criei um modelo tal de policlínica, onde eu tenho múltiplas especialidades, que agora está começando, tá? Chama-se AIS 360, AYX, a primeira unidade lá no Itinga. E tá funcionando? Está funcionando, não faz um mês ainda, é um embriãozinho, né? E o modelo, do jeito que eu idealizei, está dando muito certo. Legal. E o que a gente oferece de diferente? Que tem um modelo ou outro na medicina, mas que você não vê de maneira generalizada para medicina de alta qualidade, que é o quê? Eu não tenho dinheiro para consulta, doutor. Não tem problema. Você parcela em 18 vezes, você parcela em 24 vezes, ou você faz a compra do serviço programado em 12 vezes, tá? Quando eu falo em compra de serviço, a pessoa pode ficar um tanto quanto chocada. Gente, o setor de serviços é um setor que emprega mais ou menos 60% do mercado de trabalho. Eu não tenho números exatos e atualizados, mas hoje deve estar em torno de 70%, 75% do PIB do Brasil. Então, quando a gente fala de compra de serviço, é que alguém vende serviço. E a venda de serviço também na área médica existe. E se você oferece possibilidades, sem esses pruridos, essas bobagens, não pode falar isso, falar aquilo. Não, pode sim. Você pode oferecer uma condição acessível para o seu paciente, humana, né? E você pode dar condições de acesso para ele fazer o tratamento desde a consulta até a cirurgia, passando pelo exame até a cirurgia. O problema resolvido. Exatamente. Então, quer dizer, eu acabei criando, não sei se propriamente criei, já deve haver, sei que tem outros modelos, país afora, não cheguei a conhecer nenhum modelo desses, tão completo, com uma estrutura financeira em volta, um arcabouço tão completo assim. Mas a ideia é essa, é tornar a medicina de alta qualidade acessível para todas as classes de pacientes. Que legal! Né? E realmente está tendo aceitação. O Itinga foi escolhido aleatoriamente? Não foi escolhido aleatoriamente. Existem algumas ferramentas que nos dão alguns parâmetros. Ali é uma população que, independente do padrão financeiro, seja A, B, C, D ou E, é uma população que é muito carente de serviço médico, é muito carente de várias não, de praticamente todas as especialidades ali. Então, eu falei, é aqui que eu quero colocar o meu projeto piloto. Que legal. Né? E a resposta, Gisiane, está sendo muito legal, muito bacana. Então, poxa vida, eu acho que isso resolve o problema de muita gente. E
25 de maio, 3h30 da madrugada, que eu acordei a Rogéria. Valeu a pena. Tem lá os seus méritos. Isso vai se tornar uma data no meu calendário ainda, junto com o Dia dos Namorados. Rogéria. Não, fica quieto. Não, vou defender ela. Poxa. É participação. Claro, tem que ter um retorno, né? Poxa, acorda no susto. E ainda tem que ouvir uma ideia, né? E ela falou, vai com tudo. Vai com tudo. Ela me deu força. Essa mulher, na inauguração, ela trabalhou mais do que eu. Isso é importante, quando a mulher foca junto. É parceira, é bom, né? Ela é Isso parceira. É uma né? pessoa parceira, uma pessoa arrojada, uma pessoa, ao mesmo tempo, simples, despojada. É uma mulher que eu admiro. Que legal. É uma mulher que eu admiro. Ó, ganhasse o dia, Rogéria. Isso que eu não li o poema ainda que eu escrevi aqui, né? Que a gente combinou. Sim, no final daí você pega o violão, né? E vai. Ai, doutor Ademar, tens mais alguma coisa que tu acha interessante, que queres colocar? Sim. Eu acho que... Lembra que eu falei ainda há pouco, as pessoas são carentes de informação? Sim. Eu acho que as informações de todos os lados, elas são deturpadas, né? Então, assim, eu falei muito de medicina, falei um pouco da minha vida pessoal, minha trajetória até chegar aqui em Joinville. Mas eu vejo as pessoas muito alienadas, né? E isso me entristece um tanto quanto, me entristece um pouco. E preocupações reais, que às vezes não são colocadas em pauta. E preocupações, assim, superficiais, espuma que, na verdade, não são tão aprofundadas que geram discussões estéreis, que a gente não chega a lugar nenhum. Eu estou falando de maneira bem genérica, tá? Eu tenho muito claro na minha cabeça que o povo brasileiro é um povo que despertou, é um povo que está se inserindo na comunidade mundial, é um povo que está ficando sofisticado, informado, bacana, e que precisa de muita coisa ainda. Então, assim, o recado que eu dou para as pessoas, né? Se é que eu posso falar alguma coisa nesse sentido, né? Se informar, acreditar em si, fazer acontecer. Aquela ideia que você deixou guardada no baú, fazer acontecer, realmente. Fazer acontecer. Às vezes a gente não faz por medo, né? Você achar, será que sou capaz? Será que eu vou dar conta? E eu tava pensando, né, agora há pouco, enquanto eu estava te falando, eu estava falando dos sonhos, né, dos novos projetos. Muita gente chegou para mim e falou, não faz isso. Não vai dar certo. Não é que não vai dar certo. Cara, você está com 55 anos, o que mais você quer na vida? Vai curtir um pouco, vai viajar. Eu gosto de viajar, aliás, adoro viajar, amo. Você anda de moto ainda? Ando de moto. Viajo para o exterior, viajo para vários lugares no país, gosto, eu chego nos lugares. A pandemia me ofereceu algumas oportunidades que eu não teria tido sem ela. Eu conheci lugares onde eu me tornei investidor, lugares que eu não ia conhecer jamais, que eu acreditei naquilo e está dando certo, coisa legal. O Brasil é uma terra riquíssima. E eu acho assim, que acreditar nos sonhos é o principal. E você ter garra, perseverança. Aí me falaram, poxa, vai ser um ano tão difícil, um ano desafiador. Nós temos um cenário aí que é um pouco desanimador na economia. É desanimador em nível mundial já, né? O mundo está entrando numa recessão. E aí, hoje eu estava ouvindo alguma coisa da reforma tributária que estão querendo passar. E você ouve muito boato, mas se realmente passar uma reforma com o IVAs puramente do jeito que querem, com aumento de carga tributária, a população não se atinou ainda que vai pagar muito mais imposto. Imposto verde, estão falando imposto do pecado, né? E aí o empreendedor, ele que gera emprego, está arriscando seu patrimônio, arriscando suas riquezas, arriscando sua reputação, está colocando ali a sua vida em jogo, né? É uma roleta, queira ou não. E o Brasil não é para amadores, como sempre os grandes empreendedores falam, né? Já ouvi muito disso. O Brasil não é para amador. Então, se você não acreditar nos seus sonhos, você fica parado. Eu vou esperar passar. Não vou. Eu vou acreditar, eu acredito ainda. Acredito no brasileiro, acredito no... Porque senão você fica ali e não faz nada, né? Fica esperando. Exatamente.
E a vida passa, Que nem as um- oportunidades passaram, Que meus aquelas cabelos já ficaram brancos. brancos. É. Eu lembro quando eu estava na época do vestibular. Franklin Delano Roosevelt. É melhor formar na fila. Como é que é? Deixa eu ver se eu lembro. É melhor lançar-se à luta que formar na fila com os fracos de espírito, que nem sofrem nem gozam muito. Vivem nessa penumbra cinzenta, sem conhecer vitória nem derrota. Esse foi o norte da minha vida. Olha Eu só. prefiro me arriscar do que estar na penumbra cinzenta. Tá certo. Pra gente encerrar, vamos fazer um ping-pong. Eu vou falar. Vamos lá. Cortei. É rápido. Tipo, é uma palavra só a resposta. Primeiro eu vou te dar uma chance, uma frase. Depois é só uma palavra daí, tá? Uma frase, assim. Aí Gratidão. tá. Um sonho. Nação. Um medo. Medo. Eu tenho medo do medo. Tem medo do medo? Tá. Um livro. Nossa, quantos que eu poderia citar? – 1822, A Corte no Brasil. Eu fiquei em dúvida, mas eu acho que é a biografia de Einstein e 1822. Um filme. Sexto Sentido. Filhos. Tenho 4. Sim, mais uma definição. Filhos, uma palavra. Continuidade do amor. Rogéria. Amor, Deus. tudo. Legal. Show. Muito grata, doutora Ademar, se você quiser deixar alguma informação a mais, umas considerações, o endereço. o pessoal Obrigado, conhecer. Gesiane. O pessoal pode procurar a gente aí, né, nas redes sociais, e minhas redes sociais também é @Deviene, eu tô ali no Instagram também, não sou muito ativo em rede social, confesso que eu sou mais de pegar, né, sou mais de palpar, analógico, Mas vamos movimentar essas redes sociais aí, que hoje é necessário. Eu tenho os profissionais, né? Tenho toda uma estrutura por trás que acaba movimentando as redes sociais profissionais, né? Mas Sim, as minhas isso é redes pessoais são um fiasco. Daí não. O Facebook, por exemplo, eu perdi minha conta, né? Tanto tempo que eu não movimentava. Mas é legal. Mas eu estou à disposição, tá? E a Foi gente um prazer receber você aqui. A gente está aqui para crescer juntos, né? Legal. Obrigada. Prazer foi meu, Gesiane. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser.